Boa tarde a todos os ouvintes, os telespectadores. Meu nome é Luane. Andréia. Nós somos estudantes de Psicologia da Católica, do 6º período, e nós estamos aqui hoje para uma conversa, um bate-papo, um podcast muito interessante, com uma pessoa muito especial. Pode se apresentar um pouquinho? Olá, boa tarde. Meu nome é Priscila Busáquera, eu sou psicóloga, tenho mestrado em filosofia e sou analista junguiana. E estou aqui com as meninas para bater esse papo. Então vamos começar com a primeira pergunta. Então, como foi sua graduação em psicologia? Em que ano e onde se formou? E o que levou a escolher a profissão de psicologia? Muito bem. Eu fiz faculdade de psicologia aqui em Joinville, na ACE. Naquela época, era a única faculdade de psicologia de Joinville. Mas a minha primeira opção não foi psicologia. Eu escolhi terapia ocupacional. Eu terminei o ensino médio e entrei na faculdade de terapia ocupacional. Fiz 1 ano e dentro da faculdade, das matérias, né, tinha uma matéria que era psicologia geral. E foi onde eu me apaixonei pela psicologia. A minha verdadeira identificação foi ali. Eu já sabia que eu queria trabalhar com pessoas, mas ainda não tinha ideia de que seria psicologia. Então, fui para a TO e nessa matéria eu me identifiquei totalmente, me apaixonei pela psicologia. E aí, no ano seguinte, prestei um novo vestibular e entrei, então, para a faculdade de psicologia, ali na CE. Então, eu entrei, acho que em 1995, 96, se eu não me engano. Terminei em 2000, a formatura foi em 2001, acho que foi isso. Faz torno de 25 anos que eu estou formada. Então, olhando um pouquinho para trás, para sua época de graduação, o que você faria diferente? E o que dessa fase te preparou mais para a profissão atual? Pois é, essa é uma questão bem interessante. Porque naquela época, eu acho que a maturidade de hoje faz com que eu pense algumas coisas daquela época. Então, naquela época, eu tinha ali meus 18, 19 anos. Hoje eu tenho 48, né? Então, é muita diferença. Eu entrei na faculdade com 17, em TO. Aí, eu entrei na faculdade de psicologia com 18, por aí. E eu acho que, assim, era muito conteúdo, era muita coisa para estudar, muita informação para assimilar. E a gente está sempre preocupado com as provas na época da faculdade. Sim. As provas, entregar trabalho, apresentar trabalho, relatório. Então, mas uma coisa, assim, que eu acho que foi muito importante foi o quanto, naquela época, a faculdade de psicologia apresentou para a gente as várias possibilidades de atuação da psicologia, as várias possibilidades de áreas diferentes, né? Então, eu escolhi a área da psicologia clínica e dentro da psicologia clínica, que tem várias abordagens, né? Eu escolhi a psicologia analítica, foi onde eu mais me identifiquei. Então, acho que isso é algo que é fundamental. É super importante, e essa até é algo que eu falo para os alunos, assim, estejam muito atentos àquilo que de fato chama a atenção de vocês. Qual é a área de atuação? Por qual lugar da psicologia o coração bate mais forte, né? Que eu acho que vai ficar mais fácil de encontrar o seu próprio lugar dentro da faculdade. Desde primeira, sim, já foi na psicologia analítica ou teve alguma outra que deu uma flertadinha ali? Teve outra que... E aí eu devo isso às minhas professoras. Primeiro foi a Gestalt. Eu tive aula com a Brigitte. Ai, eu me apaixonei pela Gestalt. Deus, me apaixonei pela Gestalt. Depois foi psicodrama. Tive aula com a Marli. Me apaixonei pelo psicodrama. Mas aí eu já fazia terapia na abordagem da psicologia analítica e aí não teve jeito. Quem me levou foi Jung mesmo. Certo. Você pode compartilhar um pouco da sua trajetória pessoal e como ela influenciou a sua escolha pela psicologia? Pois é, essa é uma questão interessante porque como eu não tinha nitidamente, não tinha claro assim, vou fazer psicologia, mas eu sabia que estava na área de humanas, eu sempre fui uma pessoa muito reflexiva, desde pequena. Né? Então, a minha família é bem do interior do Paraná, aí eu vim, a minha irmã veio primeiro para Joinville,
ela já estudava aqui, eu vim em seguida, terminei o ensino médio aqui e logo entrei na faculdade. Mas eu percebi assim, o quanto essa questão do comportamento, do olhar para o ser humano, de pensar assim, poxa, por que o ser humano escolhe isso e não aquilo? Né? Assim, por que faz assim e não faz de outro jeito? Então, isso sempre me chamou muito a atenção, mas eu acho que naquela época eu tendia mais para... Acho que não tinha essa clareza da psicologia, né, da faculdade de psicologia, né? Ainda haviam muitos preconceitos em torno do curso, da faculdade, né? Hoje já está bem mais difundido. Muito. É outra realidade, outra realidade. Depois da pandemia mudou tudo, né? Mudou tudo. Mas, assim, eu percebo nesses 25 anos, eu percebo um processo de evolução constante. Um processo de progressão mesmo, assim, cada vez mais um pouquinho mais aceito, mas no meu início foi bem complicado, né? Totalmente diferente de agora e do que eu vejo também dos alunos, das pessoas se formando agora e já é bem diferente, né? É mais ou menos isso. Pode contar também um pouco do início da sua trajetória profissional? Então, quando eu saí da faculdade, é um sentimento bem interessante, porque nós não somos mais estudantes, mas nós também não somos profissionais ainda. Então, a gente está num meio do caminho que vai nos exigir muita dedicação. Então, eu lembro que quando eu terminei a faculdade, eu fui trabalhar no Senef, que é um lugar muito importante para mim, porque realmente foi o espaço que me acolheu para começar a trabalhar. Eu atendia crianças lá e eu tinha horários que eu sublocava de um consultório de um amigo. Então, eu atendia no consultório dele algumas vezes e no Senef eram 2 vezes por semana e ali eu aprendi muito. Eu comecei trabalhando com crianças e lá tinha rodas de conversa, supervisão. Então, ali também eu fui aprofundando um pouco mais o meu conhecimento em relação à prática clínica mesmo. E foi assim, aos poucos foram os 2 primeiros anos lá, eu fui migrando para o consultório e assim foi indo, muito devagar, muito por isso que assim, naquela época pelo menos, né? Então eu tinha um suporte familiar, né? Porque se eu fosse, por exemplo, viver única e exclusivamente da psicologia clínica daquela época, eu não conseguiria. Então eu precisei de algum tempo para me estabelecer na psicologia clínica. Quanto tempo você trabalhou com criança? Olha, deixa eu pensar, eu acho que eu trabalhei com criança de 8 a 10 anos. Bastante. Eu trabalhei com crianças, E é bem desafiador trabalhar com criança, né? Muito. E aprende muito, né? Muito. Mas assim, o maior desafio não são as crianças em si. O maior desafio são os pais. Sim. Né? É a orientação aos pais, porque assim, tem a ideia, assim, o problema é a criança. Né? Nem sempre o problema é a criança, né? Então, isso é bem interessante. Eu vejo que os maiores desafios, sem dúvida, era na orientação com os pais. E tinham questões curiosas que eu acho que até hoje se repetem, né? Às vezes a criança está melhorando, está deixando de ser o sintoma da família, e aí não precisa mais de terapia, né? Então a gente fica muito, assim... A criança está melhorando, mas assim, ao mesmo tempo que os pais exigem uma melhora da criança, mas também se a criança melhora, parece que... Não precisa mais de terapia. Não precisa mais de terapia, É uma dinâmica complicada trabalhar com criança. Sim. Mas o mercado está precisando muito Bastante. de profissionais que atendam crianças. Muito, muito mesmo. Certo. E quais foram os maiores desafios que você enfrentou para se inserir no mercado de trabalho e realizar as primeiras ações como psicóloga? Então, acho que vem um pouquinho, né, do que eu estava falando. Tem que ter uma disposição interna muito, muito significativa, né, para estar ali, para se concentrar nisso. Tem que ter um apoio, tem que ter um espaço. Eu acho que tem que ter um dom, uma aptidão interna mesmo que leva para esse caminho de aprofundamento mesmo, de dedicação na psicologia clínica, né?
Tu falou até um pouquinho desse começo de saída da faculdade, começo de trabalho, e me veio uma dúvida que é uma preocupação, assim, que às vezes a gente tem como estudante, de que a gente sente que é tanto conteúdo, tanta coisa, mas parece que a gente sai da faculdade sem saber nada. Se deu essa preocupação, Muito, esse sentimento de que tu muito. saiu e não estava preparada? É porque assim, ó, eu realmente vejo que as faculdades, elas nos apresentam. Elas nos apresentam, elas fazem uma boa introdução, só que o aprofundamento em si não tem tempo, não dá tempo. E também tem a questão pessoal de cada um. Tem aquele que vai se identificar com psicologia escolar, psicologia organizacional, psicologia forense, psicologia clínica, são tantas as áreas da psicologia, né? Então a gente realmente sai com a sensação de não sei nada, o que eu faço? Até no último ano, quando a gente faz o estágio de psicologia clínica, a gente está ali com os nossos pacientes, né? Nossos primeiros pacientes com os grupos de supervisão, logo vocês estarão lá, né? Ainda assim, a gente está ali na frente daquela pessoa, daquele primeiro paciente, a gente assim, e agora? O que eu faço? Então, a prática, a gente tem que aplicar a teoria na prática, claro, né? Então, esse aprofundamento é fundamental. A gente precisa entender que nós jamais deixaremos de estudar. A gente jamais vai deixar de aprofundar para poder dar conta dessa demanda. Então, essa sensação de não sei nada do que eu faço agora, vai estudar. É o jeito, né? Vai estudar, vai fazer terapia, vai fazer supervisão clínica, né? Para quem quer trabalhar com... Eu costumo dizer que nós precisamos de 4 coisas para trabalhar com psicologia clínica. 4. Primeira, estudar. A gente não pode parar de estudar nunca. Jamais. Não tem como. Segunda coisa, fazer análise pessoal. Não tem como nós atendermos o outro se nós não estivermos uma sessão à frente do outro, né? Simbolicamente falando, mas nós precisamos ter um processo de autoconhecimento, ter ali um pouco de entendimento sobre os nossos próprios complexos, né? Para saber trabalhar no setting terapêutico, né? E além da análise, a gente precisa fazer, então, a terceira coisa, que é a supervisão clínica. Nós precisamos fazer supervisão. E tem uma outra coisa. Então, essas 3 coisas, assim, tá mais na relação com o outro, o estudar, o fazer análise, fazer supervisão, mas essa 4ª coisa que eu vejo que é o laço destas outras 3 é a disposição interna de cada um. Para estarmos ali, para acolhermos aquela pessoa, para nos interessarmos pela história desta pessoa, caminharmos pelas suas dores, suas tristezas, suas alegrias. Então, essa disposição interna, sem isso, a gente também não dá conta da clínica. A gente não consegue abraçar tudo também, né? Não. Né? Então, assim, por isso que cada área da psicologia, ela vai exigir determinado processo de desenvolvimento. Sim. Que aí é onde eu acho que está relacionado com as nossas aptidões. Sim. Né? Com o nosso dom. Sim. Então, no tema do nosso podcast é psicologia e empreendedorismo, né? Então, você tem um espaço muito legal que nós, grupos, já fomos lá conhecer, que é o Síngula. Então, você já tinha uma carreira antes de criar o Síngula, né? Quais foram as experiências pessoais e profissionais que te impulsionaram a dar esse passo no empreendedorismo? Pois é, olha só que interessante. Assim, eu estava no meu consultório, né, quietinha ali, trabalhando, atendendo os meus pacientes, mas já tinha um grupo de estudos aqui em Joinville, já tinha o IJUSC, que é o Instituto Jungiano de Santa Catarina, e eu sentia muita necessidade de um espaço para aulas, para atividades, para cursos, palestras, workshops, noites culturais, ou seja, eu sentia muita falta disso, de eu ter um lugar para isso. E eu queria muito isso, né? Queria muito esse espaço. Então, o Síngula, ele nasce principalmente com esse propósito, de ter um auditório
que comporta isso, o que comporta estudos, palestras, cursos, eventos relacionados tanto à psicologia analítica quanto à psiquiatria e à filosofia, porque são áreas afins, né? E a gente precisa, e atualmente também isso é uma coisa muito interessante, que naquela época que eu me formei não era tanto assim, que é o acesso do psicólogo com o psiquiatra. Eu acho que a psiquiatria está cada vez mais aberta e valorizando os processos psicoterapêuticos. Então, isso também acho que foi um avanço muito grande, muito significativo e muito importante. Nesse último sábado, por exemplo, nós tivemos um curso ali no Síngula sobre dor, mecanismos, emoções e intervenções. Esse curso foi dado por uma neurologista, então a gente viu a dinâmica, né, os mecanismos da dor dentro da neurologia, dentro da psiquiatria e da psicologia analítica. Então, o mesmo tema sendo trabalhado de uma maneira multidisciplinar, com o olhar da neurologia, da psiquiatria e da psicologia analítica. Então, é muito bacana a gente ver como todas essas áreas convergem para muitos temas, só que, às vezes, não se tem essa possibilidade desse diálogo aberto, né? E quanto esse trabalho, quando a gente se junta e faz um trabalho assim, nossa, quem mais ganha é o paciente, é a população, né? Sim. Porque aí acontecem aprofundamentos de várias áreas. Muito importante esse contato multidisciplinar do psicólogo com outras áreas também. Muito importante, muito importante, né? Não dá mais para a gente pensar assim que cada um trabalha isoladamente, né? O ser humano é um ser inteiro. Sim. E nós precisamos nos ver na nossa inteireza, corpo, mente, alma, espírito. Então isso tudo é fundamental. É fundamental, né? Então, aí eu tenho lá no Síngula, tem esse auditório, né? Que justamente tem capacidade ali para 50, 60 pessoas. Tem uma biblioteca. Então, essa biblioteca está em construção, mas a gente também tem essa biblioteca, que é um espaço bem bacana, porque a ideia também é essa. Às vezes, os alunos, estudantes, pessoas, assim, quero ir para um lugar tranquilo para estudar, onde, né, pessoas que se interessam em psicologia analítica também, e que possam ir até lá estudar, né? Tem acesso ao auditório, à biblioteca. Então, o Síngula, ele tem principalmente esse objetivo, né? E aí nós tem mais 4 consultórios, 3 de psicologia, né? Nós 3 trabalhamos com psicologia analítica e um consultório de psiquiatria. Bem diferente. Certo. Então, olhando para a sua trajetória da clínica, a fundação do IJUSC e agora ao Síngula, quais foram os maiores desafios pessoais nessa caminhada? Olha, muitos finais de semana sacrificados. Muita vida pessoal sacrificada. Sim. Porque acho que quando a gente tem um objetivo, uma meta, a gente precisa fazer escolhas. E quando nós escolhemos uma coisa, muitas outras são sacrificadas, né? Então, a minha dedicação, tanto ali junto com as minhas colegas, na fundação do IJUSC, quanto essa... né, porque eu sou a idealizadora ali do Síngula, né? Então, esse projeto nasceu desse meu mundo interno mesmo, desse desejo de realização. Então, foi assim, eu acho que eu tive que abdicar muito da minha vida pessoal para poder dar conta desses objetivos. Mas é desafiador, porque muitas vezes também a gente se pega muito sozinhas, né? Sim. Tendo que... E hoje, quando você olha para trás, você diz, valeu a pena? Faria tudo de novo. Faria tudo de novo? Faria tudo de novo. E ainda estou fazendo, né? Porque o Síngula, ele foi inaugurado em maio. Então, as coisas estão começando a acontecer. Desse ano, né? Mesmo? Desse ano. Então, a gente não tem nenhum ano. Mas já aconteceu, está acontecendo uma vez por mês. Acontece o curso de introdução, desenvolvimento e aprofundamento em psicologia analítica. Então, e está sendo muito legal. Tem alunos de várias faculdades de psicologia que vão, pessoas interessadas no tema. Então, a gente abordou epistemologia e ciência, a vida e a obra do Jung.
traumas, o desenvolvimento da personalidade, a estrutura da psique. Agora, esse sábado, vai ter sobre sonhos, amanhã. Então, é muito legal como as pessoas realmente se interessaram, e sempre tem um público bem legal para esse curso, entre outros que foram acontecendo também durante o ano, né, a partir de maio. Então, é tudo muito novo, ainda me exige muita dedicação, muito trabalho. Tenho inúmeros projetos para o ano que vem. Haja fôlego para isso tudo, né? Porque ainda tem o consultório, tem o IJUSC, tem a JB, tem a pós-graduação. Então, socorro. Agenda cheia. Agenda cheia. E o que te inspirou a criar esse empreendimento na psicologia? A vontade real de fazer psicologia analítica. Acho que essa é a minha principal inspiração. É levar, veja, meninas, vocês estão fazendo faculdade de psicologia. Vocês não têm a matéria de psicologia analítica na faculdade. Em Joinville não tem nenhuma faculdade que tenha psicologia analítica. Geralmente são professores de outras matérias que trazem um pouquinho da psicologia analítica. Então, esse ano a gente fez um encontro lá no Singular, que a professora Joyce levou vários alunos da psicologia aqui da Católica, a professora Adelaide da Univille também levou, o professor Lucélio da Life Unique também levou. Então, isso é muito importante e é fundamental que a gente possa esclarecer muitos maus entendidos que existem em relação à psicologia analítica, né? Então, acho que eu tenho isso como uma meta, fazer esclarecimentos em relação à psicologia analítica, mas e também tentar levar realmente assim o que é a psicologia analítica, a profundidade, a inteireza dessa abordagem, né? A seriedade dessa abordagem. E é uma abordagem que tem uma representatividade mundial. Né? Certo. Então, o Singular nasce como um espaço inovador que mistura clínica, ensino, eventos e até momentos culturais. De onde veio a inspiração para esse modelo híbrido? Olha, das minhas intuições. Eu acho que, de novo, volta àquele ponto de nós entendermos a inteireza do ser humano. Né? Então, não é só... E aí, vamos pensar em nós mesmos. Quantas coisas nós gostamos de fazer? A gente gosta daquele momento sério, de um curso. A gente quer alguma coisa mais rápida, como uma palestra. Alguma coisa que seja manual, como um workshop, uma oficina. Alguma coisa que seja descontraída, como uma noite cultural. Então, foi pensando na nossa inteireza. Foi como se eu estivesse me colocando nesse processo de criação de conteúdo o tempo todo. Né? E isso é fundamental para essa construção. Né? Sempre nós pensarmos de que a vida ela tem tantas nuances e nós temos tantos desejos e a gente vai se realizando nisso. Então, por que não ter um espaço que contempla muitas coisas? Né? Então, foi construído também pensando nisso. Tanto é que a gente tem uma área externa lá, uma sacada bem ampla. Bem né? lindo, por sinal. Bem gostoso, né? De estar lá, de poder confraternizar. É isso mesmo, né? Então, esse terraço também tem essa ideia para confraternizar. E, às vezes, uma noite cultural é só isso. É estar entre amigos, conversando, batendo um papo. E tem um outro projeto que eu tenho para as noites culturais chamado Conversa Fiada. Conversa fiada é muito interessante, porque o fiado vem de fiar. De fiar. Então, tudo que vai sendo fiado. Essa nossa conversa aqui é uma conversa que está sendo fiada. A gente está construindo esta conversa, como se fosse um fio que vai interligando com as questões, com uma fala que geram outras questões. Então, a gente pode escolher um tema e aí se forma uma grande roda de conversa em torno de um tema. Então, se nós pensarmos um tema aleatório, né? Profissão.
Aí todo mundo vai falar sobre profissão. Esse é o tema, mas cada um traz a sua contribuição. Isso se torna um debate extremamente profundo e com perspectivas diversas. Isso é muito legal. Esse é um modelo que vem lá do Instituto do Paraná. Quando eu fazia formação lá, a gente já tinha. E é algo que eu quero trazer aqui para a gente também. Muito legal. Então, foi assim, do âmago do empreendedorismo, que é entender a dor ali, de ver o que falta, de o que pode melhorar, e foi pegando tudo isso para criar o Singular. Muito legal. Pensando também na parte um pouco legal ali de burocracia, de como que é criar um empreendimento, né? Empreender em saúde e educação envolve muita burocracia, regulamentação. Quais que foram os maiores entraves legais e administrativos que você enfrentou para tirar o projeto do papel? Olha, depois de muita dor de cabeça e de entender que eu não tenho habilidade nenhuma para isso e que tem pessoas que... Aí, olha a riqueza do negócio, né? Como é que fica quando as habilidades se unem, as diferentes habilidades? A gente não tem que saber tudo. Estas questões burocráticas, gente, não dou conta. Não dou conta, não quero dar conta, né? Então, assim, eu tive muita assessoria. Tive muita assessoria, né? Então, a gente contratou, a obra teve, né, a sua arquiteta, né, que foi... Aliás, até contar um pouquinho a história, né, da construção. Pode ser? Claro, pode. Porque é uma obra completamente familiar. Completamente familiar, né? Eu fui a idealizadora. A minha sobrinha é arquiteta, ela fez arquitetura aqui na Católica. Olha que legal. Aqui na Católica. O primeiro projeto dela foi esse, né? Então, o projeto foi da Vitória, que é a minha sobrinha. O construtor foi o marido dela. Então, ele tem uma empresa de construção, a Iuma, então ele foi o que construiu. O financiador do projeto foi o meu pai. Bem familiar. Bem familiar, né? Meu pai também já é empreendedor, então eu acho que essa coisa do empreendedorismo também veio um pouco da família, né? Então, meu pai já é empreendedor, meu irmão é empreendedor, então a minha sobrinha, o meu sobrinho, irmãos, então todos nós temos um pouco essa familiarização por conta da família, né? E aí eu brinco dizendo que a pessoa para eu conversar era o meu irmão e a minha mãe, que me acalmavam, me davam conselhos, os consultores, né? Sim. Então, assim, foi uma obra muito familiar, né? Então, eu acho que... Mas não foi fácil, só que para essas questões burocráticas também, a gente contratou uma terceira empresa que só se ocupou com as liberações de prefeitura, com todas do imóvel, de tudo que tinha que ser feito. Então, a gente contratou uma empresa para fazer isso, porque a gente não tem noção da burocracia até nós construirmos alguma coisa. Gente, não é fácil ser empreendedor. Não é fácil. Tiveram muitos momentos que eu pensei assim, meu Deus, eu estava tão feliz no meu consultório. Assim, empreender e manter um empreendimento é muito difícil. É muito desafiador. As leis mudam muito, a burocracia é imensa. Não é fácil, mas é possível. Quais foram os desafios iniciais do empreendedorismo na psicologia para você? Olha, na psicologia propriamente dita, eu acho que não... eu acho que talvez o desafio seja o seguinte, é a receptividade do público. Eu acho que é isso, sabe? Porque a ideia é boa, o projeto é bom, o lugar é bom, então o conteúdo é bom. Agora, como fazer as pessoas se interessarem por isso e virem? Então, o desafio eu acho que é esse. Sabe? Porque é muito curioso, as pessoas pedem muito por... Nossa, a gente precisa saber mais sobre isso.
a gente precisa aprofundar muito esse assunto, que legal falar sobre esse tema, tem que ter mais coisas sobre isso. Mas quando tem, não tem uma adesão. Então, tem certas coisas isso que eu acho que é um pouco desafiador. Assim, o que desperta, de fato, o interesse das pessoas para se dedicarem a isso também, ao processo de autoconhecimento, ao processo de desenvolvimento. Né? E aí eu vejo que as pessoas que são, quanto mais interessadas em si mesmas, mais as pessoas se abrem para eventos assim, né? Para cursos, para... Acho que essa é a ideia, né? Certo. Mas eu acho que o desafio é um pouco esse, sabe? É despertar esse interesse nas pessoas. É despertar o interesse pelo autoconhecimento nas pessoas. Eu acho que esse é o desafio. Porque eu não acho que isso seja... É que não depende do outro despertar isso. Isso é um despertar muito interno. Entende? Então, isso eu acho que é o mais desafiador. Acho que já vai englobando a próxima pergunta também. Que quando você fundou o IJUSC, que trouxe o curso de pós-graduação em Psicologia Analítica para Joinville, quais foram os maiores desafios de mostrar a relevância dessa abordagem? Então, tudo começou assim. Foi acontecendo mais ou menos ao mesmo tempo, tanto a pós-graduação quanto o IJUSC. Então, o IJUSC é um instituto junguiano de Santa Catarina, que é filiado à AJB. Nós temos aqui no Brasil 2 escolas que são filiadas à IAP. A IAP é a Associação Internacional de Psicologia Analítica, que foi fundada em 1955. E ela tem por objetivo principal cuidar, regularizar, estabelecer as diretrizes de ensino de todas as associações junguianas espalhadas pelo mundo. Então, aqui no Brasil, nós temos 2 escolas, que é a SBPA, que é a Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica, e a AJB, que é a Associação Junguiana do Brasil. Eu faço parte, então, da AJB. A AJB tem institutos em 9 estados. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo capital, São Paulo Campinas, Bahia, Brasília e, faltou um, Minas Gerais. Tá? Então, o de Santa Catarina é o mais novo. E tem uma série de regras para a gente fundar um instituto. Então, para ser fundado um instituto, tem que ter 4 analistas junguianos já formados para fundar um instituto. Então, eu fui a 3ª analista a me formar, a 3ª analista do estado, e eu e uma colega nos formamos muito próximas. Aí ela terminou a formação dela também, nós fizemos a formação juntas. Eu apresentei o meu trabalho 2 meses antes dela, ela apresentou o dela, então nós terminamos juntas. Então, nós éramos em 4 analistas. Eu aqui de Joinville, 2 de Florianópolis e uma de Criciúma. Então, nós abrimos o Instituto, o IJUSC, né? O Instituto Junguiano de Santa Catarina, que tem o objetivo de oferecer o curso de formação para analista. Então, para entrar nesse curso, tem uma série de critérios que têm que ser cumpridos para fazer a formação. Em paralelo ao IJUSC, eu tinha o plano, assim, o desejo, assim, a gente tem que ter uma pós-graduação. Então, eu criei esse projeto, eu mesma criei, eu escrevi e eu fui apresentar na Univille esse projeto. Então, foi aceito e nós estamos atualmente na 4ª turma da pós-graduação. Nós iniciamos com um curso que foi 100% presencial. No 2º curso foi híbrido, começou presencial e veio a pandemia. E aí eu fui bem resistente, eu fui muito resistente a migrar para o online, mas não tive escolha, tive que me render. E não é que eu percebi que deu certo. Deu muito certo. Tanto é que hoje é online o curso. 100% online. 100% online, funciona super bem, mas eu tenho uma exigência com os alunos, isso está no contrato, que são câmeras abertas. Nossa. Câmera fechada configura falta. Por quê? É uma maneira de estabelecer relação, de estabelecer vínculo, de participação. O que eu falo para eles assim, ó, gente, isso daqui é uma sala de aula.
É uma sala de aula. Eu quero ver assim, tem que ter caderno na mesa, o computador ali, você sentado na mesa, ou seja, é uma sala de aula que o professor está aqui para conversar, para fazer para dar a matéria, né? E vocês como alunos. Então, e as turmas são pequenas, eu faço questão que as turmas sejam pequenas. Hoje tem 20, 21 alunos, porque justamente para ter esta interação, essa relação, e se formam vínculos de amizade muito bacanas. Legal. Sabe? Se formam grupos de supervisão que permanecem. E essa é uma outra coisa assim, do curso, porque a gente trabalha muito com supervisão clínica desde o início do curso, tanto a parte teórica quanto a parte prática. Então, isso tudo também, né? Daí eu também sou a coordenadora do curso e cuido dele com muito zelo também. E recentemente a gente teve uma nova eleição da AJB, da Associação Jungiana. Eu estava concorrendo numa chapa, ganhamos. Legal. Então, hoje eu sou a diretora de ensino da Associação Jungiana do Brasil também, da JB. Onde que eu vou colocar isso na agenda? Eu não sei. A gente vê depois, né? Importante. A gente já tá ali. Depois eu decido. Não faço nada no domingo à tarde, tá? De madrugada também não. Empenhou o domingo. Então, hoje, olhando para a realidade da psicologia em Joinville e região, quais são os principais desafios para quem deseja empreender nesse campo? Persistência. Um bom projeto, rede de apoio, né? Mas eu vejo que o que mais faz com que um empreendedor consiga de fato empreender assim, a pessoa precisa estar muito focada no motivo pelo qual está fazendo isso. Esse motivo é o que mais nos sustenta. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei o que eu quero fazer. Eu sei onde que eu preciso chegar, eu sei o que eu quero com isso. Então, quando esses motivos são suficientemente claros no mundo de dentro, a gente consegue externalizar isso. Mas não basta força de vontade, né? A gente precisa, sim, de projeto, de rede de apoio, são grupos de pessoas assim. Você pode ser o idealizador de um empreendimento, mas você precisa de muita gente apoiando aquilo e trabalhando junto, né? Mas eu acho que só que assim, isso acontece se houver a disposição interna desta pessoa, né? Sim. Então acho que o desafio é manter o objetivo, Foco não e desistir, persistência, né? Foco e persistência. E maturidade, saber lidar com as frustrações também. Exatamente. Não é porque assim, não dá para desistir no primeiro não deu certo, né? Sim. É isso aí. O Singular demorou 5 anos. Da primeira reunião que nós tivemos, vamos fazer. Então, aqui, a partir do momento que vamos fazer, é que se desdobrou todo o projeto, assim, ó. Da primeira reunião à última reunião foram 5 anos. É muita coisa. Sim. E valeu a pena. Valeu. Faria tudo de novo. Corrigiria algumas coisas, né? Algumas coisas diferentes, mas faria tudo de novo. Entrando num tema que eu acho que psicólogo não gosta de falar, que é em relação à precificação de serviços, né, em psicologia. É um tema delicado, principalmente numa sociedade com desigualdade, né? Então, como que você lida com isso na sua prática e no espaço do Singular? Pois é. Essa é uma questão muito interessante e muito paradoxal. Porque não tem como empreender sem ter dinheiro para empreender. Sim. E só que aí também, para ter dinheiro, tem que trabalhar e saber cobrar. Sim. É paradoxal, não é? Como que fecha essa conta? Sim. Né? Então, assim, ó, ao longo destes 25 anos trabalhando com psicologia analítica, eu fui estabelecendo alguns critérios para mim mesma sobre isso. Inclusive, assim, ó, no IJUSC, nós temos a clínica social, que ela é oferecida à população. Lá no IJUSC tem um trabalho que é feito
com membros do IJUSC, com os alunos do IJUSC, com os alunos da pós-graduação, que é feito é um projeto é um projeto do Padre Wilson, isso mesmo, que é feito num morro lá de Florianópolis e que atende a população de lá. Então, tem a clínica social, no IJUSC também tem uma bolsa, tipo, uma pessoa que quer fazer a formação, mas não tem condições, a gente auxilia. Uhum. Então, nós temos, assim, esse olhar social, sempre todas as coisas têm o valor para o profissional e o valor para estudantes. Então, também tem isso. E todos nós do consultório, de alguma maneira, a gente também tem horários no nosso consultório que tem valores bem reduzidos, uhum. né? Eu sempre, nesses meus 25 anos, eu sempre tive horários na minha agenda reservados para social ou gratuito, uhum. tá? E aqui no Singular eu vejo, por exemplo, esse curso que acontece uma vez por mês, que é muito focado para estudantes, gente, a inscrição custa R$50. R$50. Uhum. Mal cobre os custos, né? Porque os professores vêm de fora, os professores vêm de Florianópolis, então tem que pagar todo o honorário de um dia inteiro de aula que eles dão, mais o café que é servido na parte da manhã e na parte da tarde, então mal cobre os custos. Tem outros que são... Esse curso de dor, para alunos, estava R$120. Então, é acessível. Uhum. É acessível. A gente não está falando de nenhum valor exorbitante, cursos a mais de R$1.000, isso, aquilo. E não é esse, sabe? Eu acho que nem é esse o meu objetivo também. Uhum. Né? Eu quero passar esta mensagem, né? Eu quero transmitir psicologia analítica pensando em qualidade e quantidade. Então, em qualidade do que está sendo oferecido e quantidade de pessoas. Então, o Singular confortavelmente acomoda 50 pessoas. Uhum. Então, acho que o meu objetivo é justamente isso, é que nas propostas, no que está sendo oferecido lá, a gente possa ter esse público circulando nos eventos, né? Acho que esse é o meu objetivo. Mas nunca com valores impagáveis. Uhum. Sim. Sabe? Esse é um cuidado e sempre com a diferença do valor de um estudante que já investe em muitas coisas, como o valor do profissional, isso tem que ser diferente mesmo. Então, eu tento trabalhar dessa maneira. E eu vejo que tem um equilíbrio. Está funcionando. Está funcionando. Tá, tanto no IJUSC quanto no Singular. Uhum. Certo. Então, você trabalha em uma linha que valoriza o autoconhecimento, o aprofundamento humano. Como conciliar essa ética da psicologia analítica com as pressões de um mercado cada vez mais neoliberal e competitivo? Uhum. Não é difícil responder essa pergunta. Aliás, tem uma frase que o Jung coloca que diz assim que nenhuma sociedade se modifica se o indivíduo não se modificar. Então, tudo o que acontece no mundo é muito o reflexo, a projeção do mundo caótico de dentro de nós mesmos. Uhum. Então, a gente vive um caos interno tão grande que isso tudo é projetado para o mundo. O caos do mundo é um reflexo do caos. O caos de fora é um reflexo do caos de dentro, né? Então, quanto mais nós trabalharmos para o processo de autoconhecimento de uma pessoa, esta pessoa fará a diferença no mundo. Sim. O Jung fala que o processo de individuação, o processo de autoconhecimento, ele seria algo em vão se o indivíduo não soubesse o que fazer com isso. Se o indivíduo não tivesse a capacidade de construir novos valores. Então, na psicologia analítica, a gente trabalha o autoconhecimento, mas esse autoconhecimento, ele precisa servir de alguma coisa para o mundo, para a sociedade. Então, a gente volta para o mundo de fora, tentando também projetar o equilíbrio interno que foi conquistado. Entende? Então, não é mudar as coisas de fora, é mudar as coisas de dentro para que as coisas de fora mudem. Então, se eu sou ética comigo mesma,
eu serei ética no mundo. Se eu sou honesta comigo mesma, eu serei honesta no mundo. Se eu conheço as minhas qualidades e as minhas dificuldades, eu serei mais empática com o outro. Então, o grande desafio é nós nos interessarmos por nós mesmos. Quanto mais nós nos interessarmos por nós mesmos, mais fiéis nós seremos ao nosso processo de autoconhecimento. Consequentemente, teremos o mundo que desejamos. Então, é sobre isso, é sobre reconhecer os próprios valores e viver os próprios valores no mundo. É forte isso. É forte. E é exatamente isso, assim, ó. Se eu sou um ser humano melhor para mim mesma, eu também serei para o mundo. Livre de julgamentos, de preconceitos, de nada disso. O indivíduo ele precisa se entender enquanto uma unidade no mundo que, somado a outras, forma a humanidade, forma o coletivo. Nós pertencemos à mesma espécie e precisamos nos cuidar enquanto espécie, e não nos aniquilarmos enquanto espécie. E o cuidar do outro começa com cuidar de si mesmo. Exatamente. Então, acho que, no fundo, o que mais me sustenta no Síngula, no IJUSC, na JB, na pós-graduação, na vida, é tentar levar essa mensagem, essa ideia. Esse acho que é o meu mito pessoal. Perfeito. A minha equação pessoal é essa. Tentar fazer isso. Em relação a aspectos éticos ainda, né? Quais são as estratégias que você considera essenciais para manter a sustentabilidade profissional do psicólogo sem abrir mão da ética e da missão social na psicologia? Olha, eu acho que essa pergunta eu respondo muito com o que eu acabei de falar. E eu acho que essa questão ética no psicólogo em si, ela precisa ser muito trabalhada no set terapêutico, no próprio indivíduo trabalhando a si mesmo. E tem acontecido assim, a gente está vivendo num mundo de muitas polarizações. Seja política, ideológica, racial, sexual, enfim, são muitas... a gangorra está pesando demais, hora para cima, hora para baixo. Parece que está difícil de encontrar um equilíbrio. Sim. E nós, de modo geral, seja trabalhando com saúde, psicólogos e a área da educação, eu acho que todas as áreas de um modo geral, né? Mas mais especificamente no que eu trabalho, né? Psicologia clínica e essa área do estudo da psicologia analítica, nós temos que ter a capacidade de abraçar a todos e a tudo, sem discriminação, sem diferenciação. Não é esses são bons, esses são maus, esses fazem a paz, esses fazem a guerra. Não se trata disso. Acho que o nosso trabalho ético está em compreendermos que todas as pessoas vivem de acordo com o seu complexo cultural, com o seu complexo familiar, com o seu complexo de vida. E todos precisam ser acolhidos igualmente. Igualmente. Então, esse é um ponto que eu acho que nós, enquanto psicólogos... Gente, eu acho que qualquer área de atuação, tá? Mas enquanto psicólogos, enquanto professores, enquanto acadêmicos, a gente precisa fazer o acolhimento sem discriminação. Sim. Não dá mais para a gente seguir numa sociedade onde isso é certo e isso é errado. O certo e o errado, eles se misturam o tempo todo. Sim. E aí eu vou deixar a dica de um livro. A Psicologia Profunda e a Nova Ética, do Neumann. Esse livro é o livro que deveria estar na cabeceira de cama de todo ser humano. Porque ele vai falar justamente que essa nova ética, ela assimila o processo de diferenciação entre as coisas. E ela é aniquilada no próprio processo de autoconhecimento. Porque quando eu consigo perceber as minhas qualidades, as minhas dificuldades, eu sou mais empática com as dificuldades dos outros. Entende? Isso deixa de ser projetado. Sim. Né? Então... É o que eu acho que torna um ser humano mais ético. Certo. Vou pesquisar o livro depois. Depois eu passo o nomezinho certinho para vocês.
Então tá. Então, quais são as principais metas para o Síngula e para a sua trajetória profissional? E que projetos futuros você gostaria de destacar? A meta do Síngula é ter aquele auditório cheio nos nossos cursos. é que realmente a gente possa fazer com que as pessoas se interessem por si mesmas e que tenham acesso a isso, nesse entendimento de que é um lugar para que todas as pessoas possam ir para aprender, para compartilhar, para se divertir, para estudar. Ou seja, assim, é continuar oferecendo cursos. E no ano que vem já estou ali organizando o nosso cronograma, mas a gente vai continuar com o curso de desenvolvimento e aprofundamento da psicologia analítica. Teremos seminários, eu vou começar a dar alguns seminários. Vamos ter cursos relacionados à religião e à filosofia, a filosofia da religião. Nós somos ali em 5 colegas. Um mora em Campinas. Então, eu, a Laira e a Tatiana, a Laira Stock e a Tatiana Jacob, nós trabalhamos com a psicologia analítica no consultório, o Dr. Cristiano Leal com a psiquiatria. E aí temos um outro colega, que é o Jairo Ferrandim, que ele é mestre, doutor em filosofia, trabalha muito com religião, também é psicólogo, só que ele mora em Campinas, mas ele vem para cá e ele também dá os cursos online, então a gente vai trabalhar essa temática também da filosofia, da religião, com a participação dele. Temos as noites culturais que estão programadas, enfim, muitas... os cursos, enfim, as coisas vão... O programa para o ano que vem está sendo construído ainda, mas o foco é esse, é fazer com que as pessoas despertem o interesse para essa área do conhecimento. Acho que esse é o desafio. Então, assim, no caso, esses projetos tu vai divulgar ali nas redes sociais? É divulgado nas redes sociais, principalmente no Instagram. Eu também às vezes faço um panfletinho, mas eu acho que o Instagram ainda é a melhor forma de comunicação, né? Sim. Então é um Instagram muito novo também, eu acho que foi criado ali em junho. Então é tudo muito novo, né? Vamos ver como o tempo vai passando, como é que vai sendo o retorno disso. Mas no Instagram tem tudo, Síngula, Centro de Estudos. Esse é nosso perfil ali, nossa página ali. Então, se encaminhando para a finalização, né, com a nossa última pergunta, quais conselhos que você daria hoje para os estudantes de psicologia que têm espírito empreendedor e sonham em ter o próprio negócio? Olha, tenham coragem. Tenham coragem. Persistência, objetivo, sabe? Não desistam diante das dificuldades que vão surgindo. Conversem com pessoas que têm experiência. Conversem com pessoas que têm experiência, sabe? Eu acho que isso é fundamental. Para mim, isso foi muito importante. Quantas e quantas vezes eu ligava, olha, me dá uma ideia, pensa isso junto comigo. E as pessoas iam, sabe, olha, Priscila, assim, estou vendo dessa maneira, estou vendo dessa outra, dá para fazer assim, dá para fazer daquele outro jeito. Então, é fundamental nós termos, como eu falei, redes de apoio para nos ajudarmos com aquilo que nós temos dificuldade. E empreender, gente, é muito possível empreender. Muito possível. Né? Então, tem que ter paciência, as coisas não acontecem da noite para o dia. Sim. Mas se tiver um bom motivo e pessoas para ajudar, né, a pensar, a resolver, a construir, a coisa acontece. Não tenho dúvidas de que a coisa acontece. Mas também precisa saber que não terão todos os finais de semana livres. Com certeza. Né? Eu acho que assim, não dá para ganhar. Quando a gente ganha uma coisa, a gente perde outra, né? Então eu posso dizer que, olha, quantas vezes eu fui lá na minha agenda contar quando será o meu próximo final de semana livre. Às vezes estava lá uma vez a cada 2, 3 meses eu tinha um final de semana livre. É muito puxado. É muito puxado. Porque aí tem o consultório. Então hoje eu cuido do consultório. Sou diretora de ensino do IJUSC, diretora de ensino da JB, sou coordenadora da pós-graduação e tenho os meus grupos de estudos que acontecem ali no Síngula também. Né? E coordeno o Síngula. Então,
E os atendimentos. E os atendimentos de consultório, isso mesmo. Vai das 8 da manhã até umas 8, 9 da noite todos os dias. Então tá, então a gente quer agradecer, Priscila, pela tua participação, pelo tempo que você disponibilizou para nós aqui, tá? Você é uma pessoa assim muito sábia, né? Com certeza. Tem muito entendimento, muita sabedoria, inspira a gente a querer mais, a conhecer um pouquinho mais. Que bom. Eu mesmo me interessei muito, né? Então a gente agradece pela tua presença, colaborou muito para o nosso crescimento e conhecimento. Muito obrigada. Com certeza. Olha, eu é que tenho que agradecer por essa oportunidade, porque também é uma forma de eu introduzir a psicologia analítica dentro das faculdades. O meu sonho é ainda que tenha alguma faculdade que tenha a matéria de psicologia analítica, né? Então vai que, né? De pouquinho em pouquinho vai que um dia esse dia chegue, né? Botar de meta já. Né? Coloca de meta. E enfim, eu quero agradecer muito, né, o convite de vocês, a confiança também. E no que precisarem de mim, eu estou à disposição. Obrigada. A gente que agradece. Muito obrigada. Entrar em contato, tá bom? A gente queria agradecer também o nosso professor, né, o Orlando, e também o Observatório Católica de Cidadania pelo espaço para a gente gravar aqui o podcast. E acho que é isso. É isso. Obrigada. Tchau, tchau. Até logo.